Bom dia! Eu sou Adriana Cavalcante e vou tratar hoje com vocês da função polinomial do primeiro grau. Antes de começarmos, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e siga o meu canal. O que vem a ser função polinomial do primeiro grau? É toda função definida pela sentença matemática y igual a ax mais b. Esse y também pode ser chamado de f de x. F de x. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó, que não pegou direito. F de x é a mesma coisa, a função x, onde eu tenho um número acompanhando o x e um termo independente aqui. O a tem que pertencer aos reais, o b pertencente aos reais e o a tem que ser diferente de zero, porque se for zero, vou ter zero vezes x, vai sumir ali. Exemplos de função do primeiro grau. Então, eu tenho aqui, ó, y igual a 3x menos 1, onde, olha aqui, ó, o valor de a é 3 e o valor de b, que é o termo independente, é o menos 1. Eu tenho y igual a menos 6x, onde o valor de a é menos 6 e o valor de b, como não tem, é 0. Eu tenho aqui o y igual a 1 meio x mais 5, onde o valor de a é meio e o valor de b é 5. Eu tenho 1/3 de x, qual é o valor de a é 1/3, o valor de b raiz de 2. Y igual a 7 menos 5x, observe que essa função ela está fora de ordem. Então, o valor de a é menos 5 e o valor de b é 7. Esse y, pessoal, tem livros que nos traz como função x, f de x. Então, se vocês virem f de x ou y, é a mesma coisa. Observem alguns exemplos que envolvem função do primeiro grau. Dada a função definida por y igual a menos 7x mais 5, determine a imagem do número real menos 3 por essa função. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Para determinar a imagem, nós substituímos o x por menos 3 nessa lei de função aqui, ó. Então, eu vou repetir a lei de função aqui, ó. Y igual a menos 7x mais 5. Então, eu falei para vocês que o y também pode ser chamado como f de x, onde eu vou trocar aqui, ó, a função o x por menos 3. Então, ela vai ficar assim, ó, menos 7 vezes menos 3 mais 5. Então, nós temos que a função menos 3 é igual, menos com menos dá mais, 7 vezes 3, 21, mais 5. Então, a função menos 3 é igual a 26, ou seja, o y é igual a 26. Isso é a imagem. Logo, pessoal, vou escrever aqui para vocês, ó. Logo, 26 é a imagem do número menos 3, pela função dada aqui, que é o menos 7x mais 5. Vamos ao nosso segundo exemplo aqui, ó. Dada a função definida por y igual a 5 menos 4x, qual é o número real x, cuja imagem por essa função é menos 10? Vamos lá, então. Então, eu tenho que o y, que é a minha imagem, é 1/10, certo? 1/10. Eu tinha falado menos 10, né, pessoal? Desculpa, é 1/10. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, nós temos o seguinte. A função é essa, ó, y igual a 5 menos 4x. Ele deu o y, então eu vou trocar o y por menos 1/10, porque ele deu a imagem, ó, a imagem é 1/10. Então, isso vai ser igual a 5 menos 4x. Vamos tirar aqui, pessoal, o MMC entre 10, 1 e 1. O MMC é 10. Então, nós vamos escrever aqui, ó. 10 antes da igualdade, 10 depois da igualdade. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 5, 50. 10 dividido por 1, 10. Vezes 4x, 40x. Vamos simplificar aqui, ó, cancelar os denominadores.
certo? Então, eu vou ficar com 1 igual a 50 menos 40x. Vou passar o 50 para o primeiro membro. Então, vai ficar 1 menos 50 é igual a menos 40x. Tenho 1, devo 50, vou ficar com menos 49, que é igual a menos 40x. Quem multiplica o x, passa dividindo. Acompanha aqui em cima, pessoal. Então, vai ficar menos 49 dividido por menos 40 é igual a x, certo? Então, x é igual, menos com menos dá mais, 49 40avos. Logo, o número real procurado é 49 40avos. Então, resposta, ó. Logo, o número procurado é 49 40avos. Certinho, galera? Agora, pessoal, vamos analisar como que é o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente vai utilizar o sistema de coordenadas cartesianas, que é aquele eixo x e o eixo y, certo? Sabemos que para cada x nós teremos um y, que é a imagem. Então, nós vamos ter um x e um y, que são chamados de pares ordenados. Para cada x, eu vou ter uma imagem y correspondente. Acompanhe os exemplos agora para compreender melhor o que significa o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, vamos construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a 2x, considerando x um número real qualquer. Para isso, pessoal, nós vamos atribuir valores a x. Atribuir é dar valor, qualquer valor. Então, vou pôr aqui, por exemplo, o 0, o 1, o menos 1, o 2, por exemplo, o menos 2. Eu vou atribuir aqui. Então, para cada valor de x, eu vou ter um y correspondente. Então, vamos lá. Eu vou ter que substituir o 0 na função aqui. Então, sigam aqui comigo, ó. Y igual a 2x. Então, eu tenho aqui que y é igual a 2 vezes o 0. 2 é 0? 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Então, eu tenho o par ordenado aqui, 0, 0. Certinho? Agora, vejam quando o x é 1. Y é igual a 2x, então y é igual a 2 vezes 1, 2. Então, quando o x é 1, o y é 2. Eu tenho um outro par ordenado aqui, onde x 1, y 2. Sempre nessa ordem, pessoal. Primeiro o x, depois o y. Agora, vamos fazer para menos 2. 2x é igual a y é igual a 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, certinho? Para x igual a 2, então, y é igual a 2x. Então, a gente está calculando a imagem aí. Então, y é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Então, para x, 2y, 4. Certinho? Agora, nós iremos fazer para menos 2. Então, y é igual a 2x, portanto, y é igual a 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 4. Encontrei os pares ordenados aqui, pessoal. Esses pares ordenados deverão ser colocados em um plano cartesiano. Observem. Este é o meu eixo de coordenadas cartesianas, onde eu tenho o eixo x, o eixo y. À direita positivo, à esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Eu vou marcar os pares ordenados nesse sistema de coordenadas cartesianas. Observe, pessoal, que eu construí sempre com a mesma distância, não pode fazer com unidades de medidas diferentes. Então, vamos marcar os pontos que eu encontrei aqui, ó. Então, eu tenho o par ordenado 0, 0, 0 é o eixo. Então, eu vou marcar aqui, ó, de roxinho para vocês, o 0, 0, aqui no centro.
Agora eu vou marcar para vocês o par ordenado 1, 2. Então, devagarinho eu vou seguindo, sem sair da linha, o 1 com o 2. Esse ponto de encontro é o 1, 2. Agora eu vou marcar o menos 1, menos 2 para baixo, ó. X menos 1, o y menos 2, bolinha aqui. Agora, x é 2, olha lá, subindo, sem ficar torto. Observe, estou subindo. O y é 4, bolinha ali. Agora, para menos 2, para baixo, o y também vai ser menos 4. Veja que eu encontrei uns pontos aqui. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu vou unir esses pontos. Eu vou traçar um gráfico aqui. Vou traçar para vocês de azul, para que vocês observem. Vamos lá. Vou unir os pontos. Vejam que eles estão alinhados. Eu tracei o gráfico. Esse gráfico aqui, ele é da função y igual a 2x, certinho? Observe que o gráfico da função de primeiro grau, ele deu uma reta, né? Então, o gráfico aqui, ó, ele deu uma reta, certinho? Vamos ao segundo exemplo. Vamos representar novamente no plano cartesiano o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos com o primeiro exercício. Para isso, eu vou atribuir valores a x. Vou colocar qualquer número, então, por exemplo, o 0, o 1, o menos 1, o 2. Eu posso colocar qualquer número aqui. E para cada x, eu vou ter um y correspondente. Então, vou colocar a função aqui, ó. Y igual a 2x menos 3. Observem aqui, pessoal. Quando o y é 0, ó. Desculpa, o x é 0, vai ficar 2 vezes 0, 0, menos 3. Então, vai dar menos 3. Então, quando o x é 0, o y é menos 3. Então, eu tenho o par ordenado 0, menos 3. Quando x é 1, vamos trocar lá. 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1, 2. Tiro 3, menos 1. Então, para x1, y, menos 1. Então, eu tenho par ordenado 1, menos 1. Para x igual a menos 1, pessoal, acompanhem de novamente. Então, y é igual a 2 vezes menos 1, menos o 3. Eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 3, menos 5. Então, quando x é menos 1, o y é menos 5. Finalizando os nossos números que atribuídos aqui, eu tenho y igual a 2. Então, vou ter 2 vezes o 2 menos o 3. 2 vezes 2, 4. Tiro 3, 1. Então, quando o x é 2, o y é 1. Eu tenho o par ordenado 2 e 1. Vou marcar esses pontos aqui no meu sistema de coordenadas cartesianas. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos completar aqui, ó. Eixo X, que é o eixo das abscissas. E o eixo Y, o eixo das ordenadas, certo? Ordenadas. Para cima, positivo. À direita, positivo. À esquerda, negativo. Para baixo, negativo. Então, onde contra, 0, 0. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, infinitos. Para cima, eu tenho o 1, o 2, o 3, infinitos. À esquerda, tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, infinitos, pessoal. Eu coloquei apenas alguns pontos para vocês. Vamos marcar agora os pares ordenados que eu encontrei ali. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. 0, x é 0. O x é 0, o y é menos 3. Então, bolinha aqui, ó, no menos 3, certinho? X é 1, o y é menos 1. Vamos lá. 1 menos 1, bolinha aqui. X é menos 1 agora,
e o y é menos 5. Vamos lá levando até o menos 5. Vocês podem fazer com régua para não ficar torto, tá, pessoal, pontilhado? Agora, eu tenho 2x2, o y é 1 para cima. Certinho? Eu vou unir esses pontos, pessoal. O bom de fazer com régua é que não sai torto. Essa é a reta do gráfico y, da função, né? Y igual a 2x menos 3. Observem que o gráfico é uma reta. É uma reta. Então, o gráfico da função de primeiro grau sempre vai dar uma reta, tá certo? Vamos ao próximo exemplo. Temos o nosso terceiro exemplo, nós vamos construir no plano cartesiano y igual a menos 3x e vamos atribuir qualquer valor aqui. Veja que eu deixei menos espaço, pessoal, então vou atribuir o 0 e o menos 1 aqui, tá bom? Então, eu tenho lá y igual a menos 3x. Então, y é igual a menos 3 vezes 0, que dá 0. Então, quando o x é 0, o y é 0. Quando ele é menos 1, então eu tenho y é igual a menos 3 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 3 vezes 1, 3. Então, quando é menos 1, o y é 3. Então, eu tenho o par ordenado menos 1 e 3. Vou construir para vocês aqui o gráfico para que vocês vejam. Então, eu tenho aqui, ó, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e vou ter aqui o meu eixo Y, que é o eixo das ordenadas. À direita eu tenho os positivos, à esquerda o negativo. Eu vou marcar aqui, pessoal, de 1 em 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para cima. Eu tenho 1, 2, 3, 4 para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Tá? Eu vou marcar um ponto de origem, 0, 0. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E vou marcar os pontos para vocês que eu encontrei lá. Então, eu tenho aqui, ó, o 0, 0, que é a origem. E tenho menos 1. Opa, é para cima, pessoal, desculpa. Menos 1, 3. Para cima, tá? É aqui, ó, não para baixo. Eu vou ligar os pontos aqui, ó. São esses dois. Observem que deu uma reta também, porque o gráfico da função de primeiro grau, quando o x é 1, sempre dá uma reta. E observem, eu não atribuí muitos pontos, só atribuí dois valores aqui. Então, para definir uma reta, apenas 2 pontos definem uma reta. Então, eu não preciso ficar atribuindo 3, 4, 5. 2 pontos são suficientes para que eu tenha o gráfico da função de primeiro grau. Certinho? Resumindo aqui, pessoal. Então, a função, ela sempre tem esse jeitão. Y igual a ax mais b. Quando o valor de a aqui, ó, a é maior que 0, ou seja, positivo, o gráfico terá esse jeitão aqui, ó. Vamos fazer só um resuminho aqui, ó. Eixo x, eixo y. Então, o gráfico, ele vai ter esse jeito aqui, ó. Ele vai estar inclinado dessa forma aqui, ó. Vai estar inclinado dessa forma aqui. A gente diz que a função, ela é crescente. Quando ela é crescente? Quando o valor de A é positivo, ou seja, maior que 0. Certo? Quando o valor de A, ele é menor que 0, ou seja, negativo, um número negativo, a função, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, e ela vai ficar inclinada do lado de cá.
quando ela está inclinada do lado de cá, a gente diz que a função ela é decrescente. Certinho, pessoal? Acompanhe aqui comigo o que nós fizemos anteriormente. Olha, nosso segundo exemplo, vejam, o valor de A é positivo, ó, 2. A função ficou inclinada para esse sentido, então a gente diz que a função ela é crescente, certo? Agora, olha o terceiro exemplo que eu tinha feito para vocês. Vejam, o valor de A é negativo. Ela ficou inclinada para o lado de cá, então a gente diz que a função ela é decrescente. Certinho, pessoal? Quero agradecer a vocês, curtam meu canal e continuamos depois com mais tipos de funções de segundo grau.